Caríssimos, nós vamos abordar neste vídeo aspectos gerais do continente europeu. Esse é o mapa do mundo com a divisão dos continentes. Nós temos aqui América, Oceania, África, Antártida, Ásia e sim, o nosso objeto de estudo, Europa. Europa está em quinto lugar em tamanho. O primeiro, Ásia, segundo, América, terceiro, a África, em quarto, Antártida, em quinto, vem a nossa Europa e em sexto, aí sim, a Oceania. A Europa localiza-se em três hemisférios. Hemisférios são metades do globo. A linha que divide o globo em hemisfério leste e hemisfério oeste é o meridiano de Greenwich. Ele passa em cima da Europa, portanto, ele tem território nesses dois hemisférios, tendo uma predominância maior no hemisfério leste. A linha que divide o globo em hemisfério norte e hemisfério sul é o Equador. A gente tem a Europa basicamente no hemisfério norte, não existindo territórios no hemisfério sul, a não ser territórios ultramarinos, que são ilhas colonizadas aqui pela Europa e tal. Mas considerando a parte continental, a gente só tem somente no hemisfério norte. Também a gente percebe que a grande parte da Europa está em uma faixa temperada do globo. Temperados são as faixas localizadas entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Toda essa faixa aqui é temperada, portanto, a maior parte temperada. Aqui nós temos a faixa polar. Nós temos também território europeu na faixa polar, que é o norte do Círculo Polar Ártico. Nós não temos a Europa na faixa tropical do globo, nem na polar do sul, nem na temperada do sul, ok? Europa ou Eurásia tem a ver com o conceito de continente. Se nós pegarmos o conceito clássico, que é uma grande massa de terras circundada por água, a gente vai ver que a Europa é muito maior do que seria. No caso aqui, a Europa tem continuidade com a Ásia. Se formos ainda mais fundo, ele tem continuidade com a África. Tanto é que tem um terceiro termo aí, que é euro-afro-asiático, como um continente só. Mas por que dividimos esses continentes, esse grande continente, a grande massa de terra, em três? Por questões históricas. Quem elaborou essa divisão que vocês estão vendo aqui tem a ver foram os europeus. E eles quiseram separar a sua história da história dos demais, da história dos africanos, das histórias dos orientais, dos asiáticos, da história deles. Por isso essa divisão ainda persiste atualmente e é cobrada nos vestibulares. Mas se vocês encontrarem esse termo Eurásia, a gente está incorporando a Europa com a Ásia. Se vocês encontrarem ainda o termo euro-afro-asiático, está incorporando um continente só, ok? Aqui a gente vai destacar os chamados países transcontinentais. O que são esses países transcontinentais? Aqueles países que possuem território em dois continentes. No caso aqui a gente tem três exemplos, que não são os únicos. A Rússia, a clássica, né, o maior país do mundo, a maior parte do seu território está aqui na Ásia, né, essa cor
mais marrom claro, todo aqui é território do continente asiático. Aqui a gente tem em cinza o africano e em amarelo a Europa. A Rússia tem território na Europa, que é a parte oeste. O Cazaquistão também. O Cazaquistão tem essa parte aqui, ó, essa divisão aqui é todo o Cazaquistão. Grande parte na Ásia e uma pequena parte na Europa. A Turquia é outro exemplo de país que tenha transcontinentalidade. Grande parte do seu território está na Ásia e uma pequena parte está aqui no continente da Europa. Aqui nós vamos apontar os acidentes naturais que dividem a Europa da Ásia e ao sul aqui da África. Eles são os Montes Urais, que divide a Ásia da Europa. Aqui também nós temos o Cáucaso, que também é uma cadeia de montanhas muito acidentada que divide a Europa da Ásia ao sul. Nós temos os mares também muito importantes. O Mar Cáspio divide a Ásia da Europa. O Mar Negro, que divide a Ásia da Europa. E o Grande Mar Mediterrâneo, que divide a Europa da Ásia, aqui a leste, e ao sul da África. O litoral europeu apresenta um recorte bem abundante, né? Isso facilitou algumas atividades e foi um dos muitos fatores que contribuiu para que a Europa tivesse feita por países de grande potencial econômico. Uma ampliação do mapa da Europa, na parte sul da Europa, então pega essa parte aqui, ampliando aqui numa imagem de satélite que eu fiz instantâneo do Google Earth, a gente percebe mais o litoral recortado europeu. Litoral da Grécia, Itália, em destaque nesse caso. O recorte do litoral europeu facilitou várias atividades. Uma delas é a construção de portos. E ao longo da história dos povos europeus, eles construíram ótimos portos que facilita a comercialização e faz com que a sua economia seja impulsionada. Nesse caso, nós estamos nos Países Baixos, ou conhecido também como Holanda, nessa região da Europa. E vamos fazer uma visita a essa parte, esse porto aqui, que é um dos portos que mais faz o comércio de entrada e saída de mercadoria. Aqui a gente tem um aumento da escala, e a gente já percebe por que o recorte facilita, porque você constrói regiões que não tem muito ondas, né? Essas ondas seriam um fator que atrapalha a estabilidade do navio. Quanto menos ondas, mais estável, mais rápido você consegue trocar mercadoria. Aí, dando um zoom nesse local, a gente já tem um monte de mercadoria sendo colocada em navios cargueiros, os navios cargueiros trazendo também essas mercadorias através de containers. Vamos dar um zoom mais neste navio. Aí a gente tem também a observação dos containers e uma foto real agora tirada
de um navio cargueiro lá na Holanda e apresenta um alto grau tecnológico de tirada e controle, tirada e a troca de mercadoria, né? Uma outra atividade que é facilitada por esse recorte do litoral é a atividade pesqueira. Obviamente que não é o único fator, mas que facilitou a pesca comercial. E essa pesca comercial, ela trouxe muito dinheiro e traz muito dinheiro para os europeus, mas que tem um problema ambiental sério. A quantidade de vida marinha tem diminuído e tem sido impactado de forma importante. Uma outra atividade que a gente pode citar é o turismo, que também o recorte do litoral traz belas paisagens neste sentido. Os mares e os oceanos que circundam a Europa foi muito importante para a identidade cultural dos povos europeus. Então, por isso, é muito importante estudá-los. Com relação aos oceanos que banham o continente europeu, a gente tem aqui, nessa região, o Oceano Glacial Ártico e, ao sul dele, nós temos o Oceano Atlântico. Com relação aos mares que a Europa possui, são dezenas e dezenas. Nós vamos citar os principais. A gente tem o Mar do Norte, localizado onde está a letra A, Reino Unido, Dinamarca, Países Baixos, Noruega, Suécia, circundam o Mar do Norte. O Grande Mar Mediterrâneo, letra C, é o mar que separa a Europa da África ao sul e a leste da Ásia. Ele apresenta outros nomes locais, como se fossem submares, como o Mar Adriático, o Mar Egeu, aqui na Itália e na Grécia. A gente tem o Mar Cáspio, é um mar fechado, na letra E. A gente tem no extremo leste europeu, aqui a Rússia europeia, né? Cazaquistão, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, são exemplos de países que circundam o Mar Cáspio. Já o Mar Báltico fica a leste de onde está o Mar do Norte. Aí fica num golfo. Suécia, está aqui, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, fazem parte aqui da região do Báltico. E por último, Mar Negro, letra D, é um mar semifechado. E está ao sul a Turquia, aqui a Ucrânia, foi um dos países que circundam esse mar. Com relação ao mar Mediterrâneo, que é um dos principais da Europa, se não o mais importante, a gente vai observar, fazer uma visita ao Estreito de Gibraltar. Estreito é uma passagem pequena, né, que liga, no caso, o mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Tem essa passagem, essa pequena passagem. Aqui, uma imagem de satélite, dá para a gente perceber essa passagem, por isso que chama estreito. Essa parte da Europa é Espanha, essa parte é da África, é do Marrocos, e o estreito está aqui. Bom, curiosidades. De vez em quando, todo ano, dezenas de pessoas passam, né, da África para a Europa, da Europa para a África, nado. São quilômetros, né?
Um deles, em 2008, foi um empresário e jornalista Paulo Maia, que com 51 anos cruzou os 22 quilômetros desse estreito a nado. É sabido que ele teve problemas no coração, pressão alta, ele começou a fazer atividade física, natação foi escolha e ele conseguiu superar seus problemas através desse esporte e conseguiu até nadar 22 quilômetros pelo estreito. Um outro cara que conseguiu foi o Dani Vidal, famoso e atleta paralímpico, que nadou em 2007 os 22 quilômetros do Estreito de Gibraltar. Esse cara, a história desse cara é um exemplo, né, de vida para muita gente. Na mitologia, quem separou o estreito foi Hércules, a pedidos. Muito comerciante queria passar ali antes, tudo fechado, e Hércules chegou com seus braços fortes e conseguiu fazer esse afastamento dos continentes para poder fazer com que os barcos passassem por ali. Mitologia. Mitologia grega, no caso. Aqui, outra imagem de satélite do estreito, a gente tem, observando, a gente vai fazer visita a essas duas cidades aqui. Essa é a cidade de Gibraltar, essa é a cidade de Ceuta. Então nós vamos fazer essa visita a essas duas cidades. Lembrando que essa parte aqui é da África e essa parte aqui é da Europa. Numa outra perspectiva, que não perpendicular, a gente tem aqui cidade de Ceuta, aquela ponta, né? E a gente tem a outra ponta, que é a cidade de Gibraltar. Numa foto real, a gente vê isso mesmo. Aqui a cidade de Ceuta e aqui a cidade de Gibraltar, onde possivelmente um turista estava e que tirou esta foto. Na cidade de Ceuta, ele é uma península, que daqui a pouco a gente vai discutir o conceito disso, né? E o curioso é que a cidade de Ceuta não pertence a Marrocos, que é um país africano, pertence à Espanha. E aqui a cidade de Gibraltar, aquela ponta onde o turista tirou a foto, a gente tem um golfo aqui e outro pedaço da cidade de Gibraltar. O curioso é que a cidade de Gibraltar não pertence à Espanha, pertence ao Reino Unido. Quem é dono desse território é o Reino Unido. Agora, engraçado, por que essa parece uma confusão, mas a gente está falando de povos que já têm uma história milenar. Então, esse vai e vem de posses com relação à história da civilização é grande e complexa. Não é fácil entender a história da Europa. Você tem que ler muito para poder entender essas coisas antes de julgar. Aqui na cidade de Gibraltar, o Golfo, isso aqui é uma perspectiva diferente. Curiosidades de Gibraltar é onde tem os únicos macacos selvagens da Europa que restaram, que existiam dúzias de espécies, todas foram extintas. A única que sobreviveu até então na cidade de Gibraltar. E eis uma curiosidade muito interessante. O único aeroporto do mundo em que você tem que é atravessado por uma avenida. Então, quando um avião vai decolar ou pousar, o trânsito é parado nessa avenida. Decolou ou aterrissou, aí continua
o fluxo de carros no meio do aeroporto. Nunca houve nenhum tipo de acidente. Aqui a gente tem as principais penínsulas da Europa, as grandes penínsulas, que são milhares. Então, conceito de península, ponta de terra em que avança no mar. Então a gente tem aqui a Península Balcânica, ponta de terra que se avança no mar. Península Dinamarquesa, outra ponta de terra. Península Escandinava, ponta de terra em forma de gancho. Península Ibérica, formada por Portugal e Espanha. Portugal, no caso, importante para nós brasileiros, porque foi o país que nos colonizou. Península Itálica. Vamos fazer uma visita a uma dessas penínsulas, no caso, a Escandinava. Aí a gente tem aqui Noruega, Suécia, Finlândia. Vamos fazer uma aproximação nesse ponto da Noruega. Um pouco com mais amplitude de escala, a gente percebe o litoral muito mais recortado do que o sul da Europa. E esse litoral tem a ver com as glaciações que aí ocorreram, né? A presença de gelo nessas regiões. E daqui a pouco a gente vai explicar as formações decorrentes disso aí. Aí mais uma ampliação neste ponto. Ali a gente vê mais recortes. Quanto mais a gente aproxima, mais recortes a gente tem. Lembrando que glaciações são épocas que em planeta Terra não se sabe o porquê disso aconteceu. Os cientistas têm debatido muito isso e não chegaram a uma conclusão concreta de que as geleiras avançam a pelo menos 30% do planeta, coberto hoje cerca de 10 a menos por cento. E tem teorias que diz que o planeta já foi totalmente tomado pelo gelo. Mas seguindo, a gente vai fazer uma visita a essa parte. Aí a gente tem paisagens dessa forma. Essas paisagens são chamadas de fiordes, são uma das mais belas formações de relevo que a gente tem na Terra. Como ela foi formada? Isso aqui tudo era coberto de gelo. Na medida em que o clima foi aquecendo, esse gelo foi raspando essas rochas e levando essas rochas para o fundo do mar. Isso aqui não é rio, isso aqui é entrada, um braço do mar. E aquelas rochas que eram mais resistentes ao abrasão do gelo, conseguiu não ser erodido. Então você tem nas elevações as rochas mais resistentes. Onde você tem o oceano, o mar, a gente tem as rochas menos resistentes que viraram sedimentos aqui. Mas um outro fiord. Os fiordes são muito bons para atrair turistas. Esse aqui é um navio turístico. O pessoal está aqui, ó, fazendo a observação, navegando entre fiordes. E as pessoas que fazem esse tipo de turismo voltam extasiadas, dizendo que muito bonito esses fiordes. Mais um exemplo. Paisagem bonita. Lembrando que isso aqui tudo, até o topo, estava cheio de gelo. Esse aqui parece um fiord. Esse aqui é o mar, só que não está na Europa. Está aqui no Brasil. Em Paraty, no Rio de Janeiro,
chama-se Saco de Mamanguá. É um local que os geólogos dizem que aqui teve gelo e que posteriormente o gelo saiu formando esses morros residuais em decorrência do abrasão do gelo com a rocha. Nada provado, isso aí é todo estudos que estão sendo feitos. Terminamos aqui o conteúdo de aspectos gerais da Europa e tem muito mais coisa para poder falar. Destaquei algumas e até a próxima.